Olá galera, vocês estão bem? Meu nome é Andrei de Oliveira Silva e você está no canal Fórum Shakespearito. E hoje eu irei estar fazendo um bate-papo rápido com nosso amigo Gustavo Berriel, que é nada mais nada menos que o dublador do Seu Barriga e do Nhonho. Uma observação aqui, nos anos 80, na dublagem clássica, da Maga, não é ele que faz a voz do Seu Barriga e do Nhonho, tá? Quem faz a voz é o Mário Vilela, só que infelizmente ele já faleceu. Então atualmente, para fazer as dublagens, quem faz o Seu Barriga e o Nhonho é o Gustavo Berriel. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que vocês deixem um like, inscrevam-se no canal e clica no sininho para receber todas as notificações. Agora podemos começar. A primeira pergunta, Gustavo, assim, você é um dublador muito famoso, muito conhecido, já dublou várias séries, mas como você começou nessa área da dublagem? Em 2004, faz um tempinho, né? Eu comecei na Sistema / Curso de Dublagem com a Milton Ricardo. Fiz o curso da Milton Ricardo em 2004. E a partir dali eu comecei a fazer pequenas participações, pontas, vozerio, né? Isso em 2004, final de 2004, início de 2005. Foi quando veio justamente, foi o momento em que chegaram os DVDs do Chaves. E nesses DVDs havia personagens, cujos dubladores originais, no caso do Raul Padilha, que é o Jaiminho, Cartilho, já havia falecido, o Oler Casarré, há muito tempo. Então eles precisavam de vozes, de dubladores para fazerem esses personagens que estavam sem o dublador da época da Maga. Às vezes, eu até penso que seria capaz de comer um cavalo. Mas nossa, mãe, por que está me olhando assim? Não. Eu tava falando de um cavalo de verdade, não de alguém que parece ser um. No caso do Jaiminho, fiz os testes, passei nesse estúdio Gábia, em São Paulo. Fui para lá, fiz os testes. E depois, o Mário Vilela não conseguia mais fazer, ele já estava muito debilitado. Ele ainda começou a dublar, a tentar dublar, mas não deu, não conseguiu. Então acontece o seguinte, no caso do Edgar Vivar, nos DVDs, eu dublei só o Nhonho. Eu fiz o teste para o personagem Nhonho, passei, e os outros personagens ficaram a cargo de outros dubladores. Olha ele, olha ele, olha ele! Mãe, Chaves, nós estamos falando do balão. E o Nhonho não é um balão. Você jura? Olha, Chaves, prefiro ser assim do que como você. E no lugar do cinturão tem que usar um anel. Você também, em vez de usar um cinturão, tem que usar um anel? Eu? Sim, o anel de Saturno. Tem uma coisa que os fãs comentam muito, ao respeito de dublagem, de CH, que é uma dublagem que o SBT mandou dublar, mas nunca foi exibido, que foram esquetes do Chaves dentro do programa Shakespearito, que é a famosa e a queridíssima dublagem da Herbert Richards. E você é testemunho disso, porque você dublou, o Seu Barriga e o Nhonho. E você se lembra quantos episódios e quais foram os episódios que vocês dublaram? É o seguinte, eu não lembro quais foram e quantos foram esses episódios. Eu lembro que na época eu cheguei a publicar isso num blog, dizendo quais eram os episódios, mas depois, um tempo depois, eu cheguei a falar sobre isso. Porém, eu não tenho isso guardado aqui, não tenho essas informações. Não sei se eu posso encontrar isso em algum lugar, assim, eu posso ter anotado, porque eu
sempre fiz muitas anotações, cadernos, agendas, então assim, talvez eu até possa ter isso, mas é difícil encontrar. Eu tenho assim, de memória, né, bem nítido que é o seguinte, algumas dublagens chegaram com a versão Gota Mágica para que a gente fizesse a redublagem de episódios da Gota Mágica que tinham sido exibidos no Clube do Chaves. Isso chegou para ser feito com a dublagem da Gota Mágica, para ser refeita no caso, né, porque era do SBT. E também chegaram episódios, alguns dos anos 80, tá? Porque não tinham a dublagem do Clube do Chaves. Era uma dublagem, eram episódios inéditos que não tinham sido dublados na Gota Mágica. Então, eu não sei te dizer, tá, quais foram e quantos são. Eu tenho alguns registros disso. Posso até te passar alguns que eu sei que foram na época. Tá? Então, tem algumas memórias bem nítidas, como, por exemplo, um que o professor Girafales e o Sr. Barriga ficam trocando apelidos, né, e zoando um ao outro com apelidos. Isso é bem marcante no episódio. Eles ficam chamando de vários apelidos, zoando um com a cara do outro. Isso foi marcante num dos episódios. O Nhonho brincando de carrinho no início do episódio, que nem o Kiko já fez em outras versões, né? Brincando de carrinho, eu lembro bem disso. O Chapolin na Vila, tá? Agora não tenho certeza do ano, porque foram várias versões também. Então eu preciso rever essas informações, porque algumas pessoas já até me mandaram coisas que eu mesmo falei lá atrás, e que eu já não lembrava com certeza, e que eu publiquei, que teriam sido tais episódios. Então assim, eu não sei te dar a resposta agora de cabeça, mas eu sei que tem essas informações estão guardadas, não todas, não completas como você gostaria, ou como eu mesmo queria revisitar, mas eu posso te passar isso depois com alguma exatidão, quais episódios eu tenho certeza de que estavam lá e tal. Essa dublagem, né, foi de 2007 na Herbert, 2007, 2008, porque foi com o elenco da segunda temporada do Chaves animado. Tá? Então, por exemplo, já era o Duda Espinosa no Godines e não o Marconato, que havia feito no desenho primeira temporada. Então foi isso, foi com a segunda temporada do desenho. E agora, para encerrar nosso lindo bate-papo, eu vou te fazer uma pergunta que envolve a sua opinião. Quando o programa Chespirito voltar a ser exibido para todo mundo, você acha que alguma emissora ou algum aplicativo de séries e filmes vão mandar dublar todo o programa Chespirito de 1980 até 1995? Eu acho que sim, tá? Eu acho que alguém, em algum momento, vai mandar dublar esses episódios inéditos do Chaves, que aí, no caso, dentro do programa Chespirito, e os outros episódios e quadros do programa Chespirito. Acredito que sim, só que é aquilo, né? Isso pode demorar demais, inclusive pode demorar, assim, um tempo absurdo, a ponto de serem totalmente outros dubladores, né? Futuramente. Então, assim, a dublagem do Chaves nunca veio de uma vez só. Ela sempre veio em várias etapas e lotes, inclusive a primeira versão, que chama Maga, ela na verdade foram várias versões Maga, né? Foram vários lotes ao longo dos anos 80 e 90 e com diferenças, inclusive mudanças nas vozes dentro da própria versão Maga. Então sempre veio pingado, como se diz, né? Nunca veio um bloco inteiro, de episódios inteiros, sempre recortado, repetido,
sem cronologia nenhuma, exceto quando foi exibido no Multishow, porque nós pedimos para que fosse feito assim, né? Estávamos envolvidos com o trabalho, pedimos que fosse feita na ordem, a exibição fosse feita na ordem cronológica, e assim foi feito, porque a equipe do Multishow nos ouviu. Mas tirando isso, que foi a melhor exibição, né? Foi a do Multishow, por conta dessa sequência cronológica, a exibição de toda a versão maga disponível, mais os episódios que eram inéditos com a versão da dublagem de 2018, que foi na versão som de Veracruz. Com os anos 70, com as séries Chaves e Chapolin anos 70, finalmente completas na televisão. Então, com certeza foi a exibição mais completa de CH na história do Brasil, né? Foi a do Multishow. Agora, acho que sim, podem mandar episódios. Penso sempre de maneira positiva, otimista, né? Como muita gente não acreditava que as séries fossem voltar ao ar, né? Muita gente dizia que não ia voltar mais. Eu sempre disse, não vai sim, em algum momento vai voltar. As séries vão voltar ao ar, tá? E aconteceu, até antes do que eu mesmo imaginava. Então sim, tem uma visão positiva, otimista, de que em algum momento alguém vai ter essa iluminação, né? De que caramba, a gente precisa dublar isso, né? Nem que seja ali as primeiras temporadas do programa X-Espírito dos anos 80, uma primeira parte dos anos 80, mas bom, que seja tudo, né? Espero que seja tudo, completíssimo, mas pelo menos que eles encontrem ali a vontade de fazer o trabalho, ao menos nos primeiros anos da década de 80, onde estava muito próximo ainda de como a gente conhecia os personagens fisicamente, né? E inclusive na própria personalidade, está mais próxima ali do finalzinho dos anos 70. Então acho que isso vai acontecer, torço muito por isso, e que venham todos os episódios para a série ficar finalmente completa no Brasil. Torço demais por isso. Então, galera, este foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito ao Gustavo Berriel por mais uma vez responder as minhas perguntas e sempre me dá atenção quando eu mando mensagem para ele. Eu agradeço muito, você é um cara muito humilde. Então, um abraço a todos, um beijo e tchau!